Polêmica envolvendo os governadores e o ICMS. Dessa vez, uma decisão do STF pode resultar em um passivo tributário às empresas. Sobre isso, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, com o ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, ex-diretor jurídico da Fiesp, Fábio Nieves. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, tudo bom? E vocês, como vocês estão? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Bom, essa é uma discussão interminável, isso abre também o debate sobre reforma tributária, sobre guerra fiscal e de que forma que o Supremo deve se posicionar nessa discussão sobre redução de impostos para amenizar o impacto das altas recentes dos combustíveis nos bolsos dos brasileiros. Bom, enfim, esse é um caso importante que está sendo julgado porque diz respeito à transferência de mercadorias de um estabelecimento do mesmo contribuinte para um outro estabelecimento dele mesmo. Ou seja, toda vez que uma mercadoria ela sai de uma filial de uma empresa e vai para uma outra filial, existe o ICMS que ele é cobrado. E existe esse ICMS que ele é cobrado e também existe um crédito referente a essa operação. O STF julgou que é inconstitucional o ICMS cobrado nessa transferência de mercadoria de um estabelecimento para um outro estabelecimento do mesmo contribuinte, ou seja, para que esse ICMS possa ser cobrado, essa transferência tem que ser uma transferência jurídica, ou seja, você tem que passar a propriedade. Então, o STF julgou inconstitucional esse fato. Só que ele não modulou ainda essa decisão. Se ele não modular essa decisão, o que pode acontecer? Os estados podem considerar que todo o crédito que os contribuintes tomaram nos últimos 5 anos, por essas mercadorias terem saído de um estabelecimento deles e ter ido para o outro, ele pode cobrar esse crédito dos últimos 5 anos dos contribuintes, ou seja, é um valor inestimável que poderá ser exigido dos contribuintes. O problema é que o STF ele não chegou a uma conclusão de como isso deve ser colocado, porque para essa decisão ser modulada, ou seja, para que o STF dê uma segurança em relação a esse posicionamento que ele teve, precisa que 8 ministros adotem a mesma tese, e hoje tem 3 posições diferentes sobre o mesmo caso. Então, se os ministros não chegarem a um acordo a qual a tese que vai prevalecer em relação à modulação, os contribuintes poderão ser autuados pelos estados e aí aumentar a tributação em relação ao ICMS, em relação a essa transferência dessas mercadorias, o que impacta também na questão dos combustíveis. Sim, doutor Fábio, na sequência, a pergunta que vem de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Muito bem, muito bom dia, doutor Fábio. Queria dizer que esse setor é complicado. Os senhores aí do setor terão um trabalho por muito tempo, emprego garantido. Porque o grau de judicialização desse setor é, assim, absurdo, né? Mas a minha pergunta, doutor Fábio, é sobre um debate que é antigo demais aqui em Brasília e que recentemente foi para a pública, a relação com a Zona Franca de Manaus. Está na hora de acabar com a Zona Franca de Manaus e colocar em pé de igualdade o Parque Industrial de São Paulo e Manaus? Olha, a minha opinião pessoal é que o subsídio ele tem que existir durante um determinado período, mas ele não pode se tornar permanente, ou seja, aquela área que ela tem que ser desenvolvida e o subsídio serve para isso, ela durante um determinado período ela tem o subsídio, depois ela tem que passar a se autogerir. Não é possível você ter um subsídio que se estenda durante a vida inteira. Então, a Zona Franca de Manaus, no meu modo de entender, esse subsídio ele deve ser acabado, porque você cria uma concorrência dentro do país, uma concorrência que é desnecessária. Eu acho que entendo que isso não seja bom para o país, nem para o mercado, enfim, para as indústrias. Eu acho que no momento em que você estabelece um subsídio e cria uma desigualdade, essa desigualdade ela não é favorável, exceto se houver uma justificativa. Entendo que a justificativa da Zona Franca de Manaus já acabou, estamos desde 88 com ela. De alguma forma, doutor, você acha que as empresas podem se antecipar, se proteger desse possível repasse? Qual movimentação o senhor aguarda por parte das empresas diante da discussão?
Olha, a tendência das empresas, havendo no final subsídio na Zona Franca de Manaus, elas vão ter que fazer um cálculo, é uma questão de cálculo para saber se vale a pena ou não elas continuarem naquele local, não é? Ou se elas vão migrar para outros locais do país, onde, por exemplo, a infraestrutura seja mais adequada, enfim, é muito mais uma questão de conta do que uma questão política. A empresa, ela verifica aonde é que para ela faz mais sentido ela estar economicamente, onde o preço dela vai estar melhor, e a partir daí ela analisa uma série de questões, sendo que o tributo é um deles, mas tem a logística, tem uma série de outras hipóteses que ela coloca na conta dela, inclusive onde está o mercado consumidor dela, né? O ponto é, se uma empresa, se ela tem um mercado consumidor, por exemplo, em São Paulo, e ela está na Zona Franca de Manaus, vale a pena para ela continuar na Zona Franca de Manaus, caso essa conta tributária para ela não valha mais a pena? Esse é o ponto que se coloca. Então, a questão política, no caso da Zona Franca, é muito mais no que diz respeito ao desenvolvimento daquela região. E por isso se deu o subsídio tributário para que as empresas fossem para aquela região. Acabando esse subsídio, as empresas vão fazer conta para saber se vale ou não a pena continuar naquela região. Claro. Ô, doutor, uma discussão que foi feita muito nos anos 2000 aqui no país, em relação ao ICMS ainda e cobrança em cima de mercadorias, era cobrança na origem, no destino. Tem a história da bitributação também no país, algumas mercadorias que pagam na origem também no destino. O senhor acha que uma reforma tributária um dia vai dar jeito nessa discussão interminável sobre a guerra fiscal no país? Eu entendo que sim. O grande problema da guerra fiscal no país são os tributos indiretos, né? Que é o ICMS, PIS, COFINS e ISS. Imagina que cada ente político, ele tem, que são os estados e os municípios, eles têm a capacidade tributária de instituir as suas leis e cobrar os seus tributos. E cada um dos estados tem a sua legislação e cada um dos municípios tem a sua legislação. Então, para uma empresa, ela tem uma dificuldade muito grande, que é ela entender a legislação de cada estado, de cada município, para que ela possa cumprir as suas obrigações tributárias. Isso é uma complexidade sem fim. É um país do tamanho do Brasil, que dividido por estados e municípios, onde cada um deles tem a sua legislação e dentro de certos limites ele tem a liberdade de estabelecer as suas regras. Isso torna muito complexo o sistema tributário. É muito oneroso recolher tributo no Brasil, mais do que a carga tributária, que é uma carga tributária alta, você também tem uma complexidade de obrigações acessórias que são enormes e que faz com que as empresas tenham que ter um corpo interno para cumprir todas essas obrigações, o que torna muito custoso para isso. As empresas perdem muito tempo cumprindo obrigações acessórias. O que são essas obrigações acessórias? Emissão de nota fiscal, escrituração de livros, enfim, tudo que é necessário se fazer para recolher o tributo. Isso, com certeza, uma reforma tributária tornaria muito mais eficiente esse processo e faria com que as empresas pudessem investir esse dinheiro naquilo que, de fato, elas têm que investir o dinheiro, que é no desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, tornar mais eficientes os seus processos, etc. Zé Maria, mais uma pergunta. Sim, eu queria saber sobre a relação de tributos de São Paulo e outros estados. Qual é a relação? São Paulo tributa mais, menos ou equilibrado com outros estados? Olha, depende. Por exemplo, no caso do ICMS, cada produto tem a sua alíquota e cada estado estabelece a sua alíquota, não é? Então, São Paulo tem uma alíquota, a alíquota média de São Paulo é 18%. Tem estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, que a alíquota média é 19%. Para alguns produtos, São Paulo tributa mais, para outros produtos, São Paulo tributa menos. Por exemplo, energia elétrica em São Paulo tem uma tributação tem uma tributação de 18%, uma tributação normal. Em compensação, outros estados, como o Rio de Janeiro, tem uma tributação sobre energia elétrica superior a 25%. Você imagina que a regra para você estabelecer uma alíquota para fins de ICMS é que quanto maior a necessidade do produto, menor seja a alíquota. Acho que o Rio de Janeiro entende que energia elétrica não é um produto essencial para as pessoas, não é? Eu acho que quem consegue viver hoje sem energia elétrica, não tem sentido você cobrar mais de 25% sobre a energia elétrica. Então, essa é uma distorção que existe, né? No momento que cada estado pode estabelecer as suas regras,
Cada um cobra o seu tributo do jeito que quer. Por que é tributado? A tributação é maior sobre energia elétrica, sobre combustíveis, etc. Porque são produtos mais caros, são produtos que é mais fácil você fiscalizar, porque você tem poucos fornecedores e onde a arrecadação é maior. Sendo que a tributação nesses casos deveria ser menor, não deveria haver essa discussão, porque não tem sentido você tributar da forma como se tributa energia elétrica, gasolina, porque é necessário, não tem como a mercadoria ser transportada se não for por meio de veículos, etc. Não tem, as pessoas, imagina uma pessoa que tem uma doença grave e precisa de um home care, não tem como o home care funcionar sem energia elétrica. Vai dizer que esse não é um produto essencial? Como você vai cobrar uma alíquota do topo da tabela para um produto essencial? Conversamos aqui na Jovem Pan com o Dr. Fábio Nieves, ex-diretor jurídico da Fiesp e também ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Doutor, obrigado pela atenção. Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um ótimo dia para vocês, fico à disposição. Igualmente.